Quando alguém quer estudar teoria linguística, o primeiro problema é qual teoria estudar. Ao contrário de outras áreas do conhecimento, não há na linguística uma resposta tão simples para essa pergunta, porque dentro da nossa área não existe apenas uma teoria, mas uma multidão de teorias linguísticas distintas. Algumas delas, se a gente quiser exemplificar, poderiam ser a teoria gerativa, a sociolinguística, o funcionalismo, a linguística cognitiva, a linguística textual, semântica formal, semântica argumentativa, etc., para citar apenas algumas. Diante disso, surge a pergunta: por que há tantas teorias diferentes dentro dos estudos linguísticos? Ou, dito de outra forma, quais são as razões para a diversidade teórica dentro dos estudos linguísticos? Nesse vídeo, nós vamos apresentar respostas para essa questão com base no autor José Borges Neto. Mais especificamente, com base em 3 textos desse autor. O primeiro texto é Diálogo sobre as razões da diversidade teórica na linguística. O segundo é Do que trata a linguística afinal. E o terceiro é História e Filosofia da Linguística, uma entrevista com José Borges Neto. Os 2 primeiros textos estão no livro Ensaios de Filosofia da Linguística, do próprio Borges Neto, e o terceiro texto está publicado na Revista Virtual de Estudos da Linguagem, a Revel. Basicamente, Borges Neto apresenta 3 razões para essa diversidade. A primeira é a própria complexidade do fenômeno. A segunda diz respeito a diferenças de recorte. E a terceira, a diferenças conceituais, sendo que esses 2 últimos pontos estão relacionados ao conceito de objeto observacional e ao conceito de objeto teórico. Nós vamos falar de cada uma dessas 3 razões nesse vídeo. Então, a primeira razão da diversidade de teorias dentro da linguística diz respeito à própria complexidade do fenômeno da linguagem. E essa complexidade não diz respeito apenas à existência de alguns temas que são difíceis de entender. O que ele está falando é sobre a multidão de aspectos diferentes que a linguagem envolve. A linguagem tem relações com várias áreas da realidade. Por exemplo, toda língua existe em uma sociedade, não existe linguagem individual, não existe língua individual. E, por estar em uma sociedade, ela acaba sendo influenciada por características dessa sociedade e acaba influenciando também essa sociedade de alguma maneira. Então, um tipo de estudo possível seria estudar as relações entre linguagem e sociedade. Mas também há outros aspectos, como, por exemplo, há uma ligação entre a língua e biologia, entre a biologia humana. E esse aspecto, e essa relação com a biologia pode ser de natureza muito diferente. Por exemplo, há uma relação entre a língua e a fisiologia corporal. Porque para falar, nós precisamos produzir sons. E esses sons são produzidos a partir daquilo que se chama de aparelho fonador, que envolve o nosso pulmão, envolve a nossa boca, envolve a nossa traqueia, envolve as cordas vocais. Então, a descrição desse aspecto da linguagem humana tem um pé na fisiologia e na nossa anatomia. Existe também um aspecto neurológico no uso da linguagem. Ao usar a linguagem, a gente está usando parte do nosso cérebro. Existem partes do nosso cérebro que têm mais ligação com a linguagem do que outras partes do nosso cérebro. Então, a descrição disso aí é bem diferente da descrição das relações sociais ligadas à linguagem. É bem diferente da descrição das relações fisiológicas que envolvem a produção dos sons. Então, só aí nós temos 3 aspectos muito diferentes entre si, com os quais a linguagem tem relação. Isso para a gente não falar de todas as relações históricas, das relações políticas, das relações ideológicas e de várias outras coisas com as quais a linguagem entra em contato e mantém relações. Então, reconhecendo essa complexidade, a pergunta que se coloca é: o que o pesquisador deveria estudar?
qual desses aspectos é o mais central ou é o mais fundamental para compreender a linguagem humana? Qual desses aspectos é o aspecto mais intrinsecamente linguístico? Ou seja, qual é que deve ser o ponto de vista do estudo? Porque o pesquisador não vai conseguir estudar todos esses aspectos ao mesmo tempo. Mesmo que alguém diga, não, para compreender a linguagem, nós vamos precisar compreender todos esses aspectos. Essa tarefa é muito difícil de ser feita de uma única vez. Daí surge o segundo motivo. O segundo motivo apresentado por Borges Neto decorre do primeiro, que é justamente a necessidade de fazer algum tipo de recorte, algum tipo de seleção dentre esses vários aspectos do fenômeno para o que vai ser de fato estudado. Vai ser um recorte do objeto de estudo. Na prática, cada pesquisador, cada teoria, vai fazer uma espécie de recorte de seções diferentes da realidade linguística, para examinar. Cada teoria vai considerar que determinados aspectos da linguagem são mais centrais para compreender o fenômeno do que outros. Alguns exemplos que nós podemos apresentar são os seguintes. A teoria gerativa toma prioritariamente como objeto de estudo fenômenos sintáticos. Ela até olha também para um ou outro fenômeno não sintático, mas ela considera que os fenômenos sintáticos são os mais centrais no fenômeno da linguagem humana. Uma outra teoria, como a teoria da otimalidade, ela está mais preocupada com fenômenos fonético-fonológicos do que com fenômenos de outra natureza. Uma outra teoria chamada morfologia distribuída, pelo próprio nome, a gente já percebe que ela está mais voltada para a descrição de fenômenos morfológicos do que outros tipos de fenômenos. Mesmo quando uma teoria tenta abarcar várias coisas simultaneamente, como por exemplo o estruturalismo, que lida tanto com fenômenos fonológicos, quanto morfológicos, quanto sintáticos, ainda assim ela não dá conta de vários outros fenômenos que também existem, e ela deixa de fora. E até nessa seleção ela faz algum tipo de hierarquia. Os fenômenos fonológicos para o estruturalismo foram, na prática, muito mais importantes no desenvolvimento da teoria do que fenômenos sintáticos, por exemplo. Ainda falando sobre tipos de recortes diferentes, nós podemos perceber que, muitas vezes, duas teorias podem até ter algum recorte semelhante, mas apenas parcialmente semelhante. Então, nós podemos dizer que tanto o estruturalismo quanto o gerativismo lidam com sintaxe. Mas quando nós vamos olhar na prática, o conjunto de fenômenos que eles incluem como fenômenos sintáticos não é exatamente o mesmo. O estruturalismo coloca dentro da sintaxe alguns fenômenos e o gerativismo coloca outros fenômenos. Quando a gente compara também o estruturalismo e a linguística cognitiva, ambos lidam com semântica, mas eles também colocam coisas diferentes nessa semântica. Há coisas distintas que eles consideram como fenômenos semânticos ou não consideram como fenômenos semânticos. Então, mesmo quando o recorte é aparentemente igual, ele acaba não sendo tão igual assim. Então, isso também contribui para a diferenciação entre as teorias linguísticas. A gente pode ver isso muito bem nessa ilustração que está na tela, que corresponde a uma maneira simples de pensar em que cada teoria teria o seu recorte, e esse recorte é exclusivo dela. Os fenômenos com os quais ela vai lidar não entrariam em sobreposição com os fenômenos de nenhuma outra teoria. Isso, na prática, nunca acontece. É muito difícil que teorias linguísticas diferentes realmente lidem com fenômenos que nunca têm algum tipo de ligação entre si. Essa segunda ilustração, que está até colorida, é mais realista. Ela mostra várias sobreposições parciais entre as teorias. Então, até existem teorias que não têm nenhuma sobreposição entre si, porque elas estão lidando realmente com objetos diferentes. Mas é muito difícil não haver sobreposição com alguma outra teoria que também lida
com algum recorte dos fenômenos linguísticos. Continuando ainda sobre essa segunda razão da diversidade teórica na linguística, que é a necessidade de se fazer recortes dos fenômenos a serem estudados. Esse tipo de recorte está relacionado ao que Borges Neto chama de objeto observacional. Basicamente, o que ele diz é o seguinte: quando a gente fala de qual é o objeto de estudo de uma ciência, qual é o objeto de estudo de uma teoria, há dois tipos de respostas para essa pergunta. Há dois tipos de objetos diferentes de estudo. O primeiro é o que ele chama de objeto observacional, que é essa seleção dos fenômenos, essa seleção bruta dos fenômenos. É a área da realidade selecionada para ser estudada. E isso aqui não se aplicaria apenas à linguística, se aplicaria a qualquer ciência na visão dele. Então, a física tem um determinado objeto observacional que não coincide com o objeto observacional da sociologia, que não coincide com o objeto observacional da antropologia, que não coincide com o objeto observacional da linguística. Da mesma forma, dentro de cada uma dessas ciências, dentro da física, vai existir teorias voltadas para descrever fenômenos luminosos, outra teoria voltada para descrever fenômenos gravitacionais. Então, a área da realidade que essas subteorias dentro da física recortam não é a mesma. A terceira razão para a diversidade teórica dentro da linguística, na visão de Borges Neto, tem a ver com as diferenças conceituais. Ou seja, depois que o pesquisador faz o recorte dos fenômenos a serem analisados, ele precisa começar a descrever e a explicar esses fenômenos. E para fazer essa descrição e explicação dos fenômenos, é necessário criar determinados conceitos teóricos, conceitos descritivos e conceitos teóricos, que tentam dar conta desses fenômenos. Esse é o outro aspecto que vai diferenciar as teorias, porque cada teoria vai criar o seu conjunto de conceitos diferentes, vai criar o seu instrumental teórico diferente para dar conta do fenômeno. Então, por exemplo, há teorias sintáticas que possuem o conceito de movimento de constituintes e o conceito de gramática internalizada. E há outras teorias sintáticas que não têm esses conceitos. A gente não vai falar sobre esses conceitos agora, é apenas para citar diferenças, ok? Da mesma maneira, se a gente pegar teorias semânticas distintas, há algumas teorias que têm o conceito de composicionalidade e o conceito de valor de verdade, e outras que não têm esse conceito. Essa criação dos conceitos básicos de uma teoria está relacionada ao que se chama de objeto teórico. Vimos agora há pouco o objeto observacional. Então, o segundo tipo de objeto de estudo de uma teoria é o objeto teórico, que diz respeito justamente aos conceitos que a teoria desenvolve para descrever e explicar aquela área da realidade. Então, para dar alguns exemplos, se nós pegarmos pesquisadores diferentes, como Saussure, Labov, Chomsky, e pegarmos os vários autores funcionalistas, todos eles estão estudando a linguagem humana. Todos eles estão preocupados com as línguas humanas. Só que cada um deles define o aspecto principal do seu estudo de maneira distinta. Então, Saussure coloca como objeto, o seu objeto de estudo, aquilo que ele chama de langue, ou a língua. E língua, para ele, tem uma definição bem específica que é diferente do uso corrente do termo língua. A gente não vai explicar novamente esse conceito aqui, que é bem conhecido, mas em algum outro vídeo a gente pode retomar esse conceito. Já Labov, que é considerado o pai da sociolinguística, desenvolve o conceito de vernáculo. O objeto de estudo dele é a língua entendida como o vernáculo. Já Chomsky, criador do gerativismo, considera
como seu objeto de estudo a competência linguística. E alguns autores funcionalistas consideram que o seu objeto de estudo é a competência comunicacional. Cada um desses conceitos tem diferenças entre si. Eles não estão focando no mesmo tipo de aspecto sobre os fenômenos linguísticos. E é outra razão dessa diversidade entre as teorias. Podemos finalizar esse vídeo recapitulando. As razões para a diversidade de teorias dentro da linguística têm a ver com, primeiro, a própria complexidade do fenômeno da linguagem, que cria a necessidade de se fazer algum tipo de seleção do seu objeto de estudo. Ao selecionar o seu objeto de estudo, esse objeto pode ser de dois tipos. Primeiro, é o objeto observacional, que é o recorte bruto do conjunto de fenômenos que vão ser estudados, é a área da realidade que vai ser selecionada para o estudo. E também existe o objeto teórico, que é o conjunto dos conceitos criados pelo pesquisador e pela teoria para descrever essa realidade, para descrever esse objeto observacional. Em tese, é até possível que duas teorias tenham o mesmo objeto observacional, elas selecionaram exatamente o mesmo tipo de fenômeno para estudar, mas elas não têm o mesmo objeto teórico, porque elas têm visões diferentes sobre como é que esse objeto observacional funciona. Logo, elas criam conceitos teóricos diferentes para lidar com isso aí, ok? Então, por hoje é só e a gente continua no próximo vídeo.